Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Estou aqui feliz demais com um convidado super especial que acabou de sair do olho do furacão, mas que, como ele falou aqui antes da gente começar a gravar, quem é CEO tá sempre no olho do furacão, e é verdade. Eu estou aqui para confirmar, e olha que minha empresa é pequena dele. O que ele tem que comandar é gigante e ainda é um evento, cara, que eu não faço ideia de como comandar um negócio desse. Estou aqui com o Tonico Novaes, seja bem-vindo, Tonico. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo carinho, pelo convite aqui. E com muita calma vou explicar aí a trajetória de vida aí e como que eu cheguei até aqui, sempre ou quase sempre tentando manter a calma. Boa, é importante, né? Embora às vezes ela fuja, não tem jeito. Bom, vamos lá. Você acabou de participar aí, né? Tipo, teve. Foi semana passada, a última edição? 11 a 15 de novembro. 11 a 15 de novembro. Então, é assim, a semana passada para hoje, gente, que a gente está gravando é 18 de novembro, tá? Isso quando for lá vai ter passado mais algumas semanas, mas tudo bem. E como que foi, assim, como que foi, como foram os números, o que deu certo, o que não deu? Vamos começar trazendo um pouco da experiência, já que tá fresquinha aí na sua cabeça. Henrique, olha, eu trabalhei durante quase 5 anos como executivo de uma empresa que representava a Campus Party no Brasil, né? Uhum. E fui praticamente o CEO, né? O diretor-geral da empresa, né? Agora eu estou voltando também como CEO, né, para a empresa e como sócio também da marca no Brasil, né? E pela primeira vez me bateu uma coisa muito diferente, mas muito diferente mesmo, sabe? Não foi como parecia que tinha sido o primeiro evento. Para começar, o time começou a montar no sábado anterior, né, no pavilhão, e eu fui passar lá na terça para ver como é que estava, né? Até porque o time de produção, né, alguns, né, o meu time de escritório só tenho 3 pessoas que eram do meu time antigo. O Uhum. resto é tudo novo, né? Então eu fui passar lá na terça-feira para ver como estava, e quando eu encontrei o pessoal da internet, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, que a gente começou a se abraçar, porque a gente não se via há 2 anos, cara, eu caí em choro, caí assim em lágrimas, e assim, foi uma emoção que até agora, assim, eu te contar, eu tô arrepiado de lembrar, sabe? E aí, quando eu subi no palco de novo para abrir o evento, né, e chamar os nossos convidados, que teriam momentos de fala também, foi um momento que travou minha voz, né, e Caraca. eu, cara, não conseguia falar direito, eu tive que respirar, manter a calma de fato, porque pô, foi um momento mágico e assim foi muito resiliente, sabe? Muita gente é, era contra essa edição. E eu fui para lembro que eu fui para uma reunião no Palácio do Governo há uns 90 dias atrás, praticamente, né, e que estava tendo, na verdade não era uma reunião, era quase uma assembleia de condomínio, sabe aquela assembleia de condomínio que sai faísca para tudo quanto é lado? Sim. E aí tinha vários produtores, não vou citar os nomes aqui por uma questão óbvia, mas produtores de outros eventos, não, eu só quero voltar se eu puder fazer para 200 mil pessoas, e o governo tem que liberar, né? Eu falei, pessoal, esqueçam o evento da forma como vocês conhecem, pelo menos em 2021. Uhum. Esqueçam, a gente vai ter que repensar como que a gente volta para o presencial e como a gente faz algo diferente. E de fato, a gente fez um evento agora para 3 mil pessoas, divididas em 3 dias, sem uma área open, onde a gente recebe mais de 100 mil pessoas normalmente, onde você olhava, dava a impressão de que o evento estava vazio, né? Porque Uhum. você tinha que incentivar o distanciamento social, você tinha que incentivar que as pessoas, né? Obviamente que chegou novembro, né? E daí algumas autoridades falaram para a gente, agora já liberou, vocês podem trazer mais quantas pessoas vocês quiserem. Eu falei, gente, eu já trabalhei até agora para planejar para esse formato de evento. Não dá agora para eu dar uma subida aí e falei, ei, pessoal, outras 10 mil pessoas podem vir também. Não é assim em 10 dias, né, que funciona. Então, a gente se preparou para esse evento e, de fato, foi diferente. Foi estranho, porque dava, em alguns momentos,
Às vezes o palco ficava cheio, mas as bancadas vazias, o pessoal, porque o pessoal bem espalhado. A gente se preocupou muito nessa questão do distanciamento social, mas a gente teve no evento 700 pessoas acampando. Normalmente a gente tem 7.000, né? Então, assim, foi diferente, mas foi assim, um diferente que a gente não queria fazer algo igual a gente sempre teve. O que a gente queria era, primeiro, ser vanguardista no retorno, mostrar que é possível fazer um retorno consciente, seguro, sem expor ninguém ao risco. Terceiro, já fazer uma chamada com a nossa comunidade e trazê-los para perto. Olha, pessoal, vamos lançar o nosso calendário 2022 juntos? E aí sim, lançar o nosso calendário 2022 que a gente lançou. Então agora a gente tem Campus Party Brasil em fevereiro em São Paulo, Campus Party Brasília em março, Campus Party Goiânia em junho e Campus Party Pernambuco em Recife em setembro. Pô, são 4 edições, estamos com um calendário super recheado e felizes que agora a gente vai poder trabalhar, porque evento digital é chato pra cacete, é muito chato, cara. Eu fiz 2, 3, fiz 3 durante a pandemia e posso dizer, é chato, entendeu? No final, o evento digital ele é quase que uma oferta abundante de streaming, que você não tem engajamento, experiência, embora digam que a experiência é única para cada um, mas é muito difícil. Sim. Acho que também vem de 2 anos aí, quase, em que as pessoas também estão saturadas, né? Do digital como um todo, trabalhando remotamente, se vendo assim o tempo inteiro, né? E esse acúmulo de energia talvez esteja precisando extravasar de alguma forma. E o evento presencial ajuda nisso, sempre ajudou. Agora eu acho que principalmente deve fazer uma diferença enorme, né? Eu tô com muita vontade, teve agora o Web Summit aqui, e eu não fui, porque, enfim, por causa de grana, estava muito caro, e foi meio em cima também para organizar. Mas assim, só de ver as pessoas na cidade, andando, parando nos lugares, a cidade cheia, sabe, os eventos acontecendo, já dá uma vida, já dá uma energia assim diferente pra gente. Eu não estava nem participando e senti isso acontecendo, né? Então imagino para quem está participando do evento é de fato único, né? Sem Outra dúvida. vibe. Bom, vamos lá. Eu queria trazer aqui um pouco, voltar um pouco então na sua trajetória, porque fazendo a pesquisa aqui pro episódio, eu peguei alguns fragmentos de algumas coisas que você fez aí, e eu fiquei bem curioso a respeito de especificamente algumas experiências que você teve, enfim, os aprendizados que você tirou. E eu queria pedir para quem ainda não conhece a sua trajetória, para você contar um pouco, de repente fazer uma timeline resumida aí do início da sua carreira até agora, e aí depois a gente vai pegando os detalhes de algumas coisas específicas e vai destrinchar um pouco maior. Pode ser? Claro, claro. Bom, tudo começou num ano que foi um ano muito difícil para toda a minha família, né? Um ano onde, no mesmo ano, faleceu meu avô e a minha tia, irmã do meu pai, né? Ambos vítimas de câncer e foi até um ano que eu decidi parar de fumar, né? Porque os dois, um câncer na laringe, outro câncer no pulmão, falei, opa, tem alguma coisa de errado com a minha família, que eu preciso parar, porque o DNA aqui ele não aceita isso. Mas aí, nós tínhamos, na época, um sítio, né, em Cotia, que é um antigo convento, né, e o sítio, pô, paredes de taipa grossa, né, 8 quartos, né, a maioria dos quartos tudo sem banheiro, né? Que no passado os banheiros eram fora do quarto, né? Mas era um sítio que tem de fato uma energia muito legal. Né? E aí meu pai, na época, falou assim, olha, a família inteira não quer ir para o sítio, né? E eu lá com meus 18 anos, 19 anos, meu pai falou, poxa, pega o sítio e tenta alugar para eventos, tenta tirar uma grana para você e você também cobra uma grana para administrar essa locação e você paga um dinheiro para sua família. E eu, poxa, achei super interessante a ideia. Tentei alugar para algumas pessoas que faziam na época festas raves, né? E o pessoal não me fez propostas muito justas sobre o valor. Uhum. E aí eu tinha um amigo na época que frequentava as festas comigo, ele falou, Tonico, vamos criar a nossa? Eu tenho uma ideia de fazer uma coisa tipo Space, que remeta
a extraterrestres, outros planetas. E eu falei, pô, tudo a ver, vamos fazer. E aí a gente criou a Space Entreteniments, né, que era a nossa rave, e fizemos raves ali de 97, 90, até 2001, 2002. Né? Nesse meio tempo, eu era o cara que eles chamavam na época de RP. Né? Então, eu era o cara da promoção, eu era o cara que trazia o patrocínio e eu era o cara que tinha o sítio. Né? Então, a gente fazia as festas e as festas ficaram muito conhecidas na época porque a gente fez uma estratégia que eram as festas privates. Então a gente distribuía nas baladas um flyerzinho impresso, né? E era impresso, puta, na impressora de casa, era bem man baby mesmo, né? Eu tenho esses flyers até hoje, é muito engraçado que tem lá homem 10, mulher 5 reais, né, para entrar, né? Super legal. Só que a gente distribuía isso na balada e as pessoas que iam só podiam entrar quem tinha o flyer, de fato. Então só podia pagar se tivesse o flyer. Então criava-se um frisson, né, uma questão da galera querer ir, um desejo. E aí a gente conseguiu ter a melhor ou a marca mais desejada de private raves de São Paulo na época. Todo mundo queria ir porque o lugar de fato era mágico, tinha uma energia diferente, uma Alamedas de Pinheiros com uma cruz no final, que a gente colocava o raio laser batendo nos pinheiros e na cruz. Eram umas coisas assim bem interessantes e malucas. Né? E aí, nesse meio tempo, eu fui conhecendo, eu fui trabalhar, fui promover uma noite no Lovier Club em São Paulo, que era o clube da Flávia Secato e do meu amigo já falecido Ângelo Leuzi. Depois fui trabalhar na U-Turn com o Luiz Eurico, e quando eu estava lá com ele fazendo, a gente já uma noite por semana, um dia eu pedi demissão, falei que queria ir embora, falei, Luiz, eu não quero ficar trabalhando uma noite toda semana, é muito desgastante isso. Ele falou, pô, fica aí, aguenta mais uns 2 meses que eu estou fechando um festival de música eletrônica e você vai vir comigo para você fazer a promoção, você vai cuidar da promoção desse festival de música eletrônica e a gente vai tocar junto. E aí, um dia ele me chamou e falou assim, cara, vendi a marca do Festival de Música Eletrônica e você vai tocar comigo, esse festival vai chamar Skull Beats, e é junto com a Ambev. E eu falei, porra, que demais, vamos embora. E aí eu fiz o Skull Beats 1, 2 e 3 com ele, de fato, né? Acho que eu fui até o 4, não lembro agora direito. Mas assim, o primeiro ele fez parceria com a Joker, que era do Célio Fernandes, daí no segundo ele já fez a parceria com o Bazinho Ferraz, e aí o Bazinho da B Ferraz que começou a promover os Skull Beats, e eu fazia parte de promoção para ele, e aí eu comecei a ser muito procurado quando eu decidi abrir uma empresa de marketing promocional para atender essas baladas, né, que depois eu comecei a atender baladas para fazer esse marketing promocional. Depois eu me juntei com 2 amigos, né, um saindo da Liulara na época e o outro voltando dos Estados Unidos, depois de ter trabalhado 2 anos no mercado financeiro em Nova York e voltando para o Brasil, querendo fazer algo diferente. A gente abriu a nossa agência de marketing promocional que chamava MP4. Ficamos com essa agência durante 2 anos, e depois de 2 anos e tendo idade suficiente para achar que sabia de tudo na vida, quebrei pela primeira vez. Foi aí a minha primeira boa faculdade da vida, quando eu quebrei pela primeira vez. Né? Acho que não foi a primeira vez que eu quebrei, foi a segunda, quase a segunda, né? Porque a primeira festa rave que eu fiz deu um prejuízo gigante. Né? Mas eu continuei fazendo festas para bancar esse prejuízo, e aí eu recuperei. Então, quando eu quebrei, com dor no coração, os meus sócios resolveram se separar, a gente separou, cada um pagou uma parte da dívida e a gente se separou. E aí eu fui seguir um pouco de carreira executiva. Trabalhei um tempo na Fispal, que era a feira de alimentos, né, que um amigo meu era o dono, na época ele me deu um cargo lá. Depois eu saí da Fispal, fui trabalhar numa empresa que fazia projetos em 3D, fiquei 1 ano lá, e depois eu fui para o Quebazar, né? O Quebazar, que eu tive um dos chefes que eu mais aprendi na vida,
né, o também já falecido Tito Passos, que era um cara sensacional, um cara muito bom, empreendedor, comercial, e eu aprendi muito com ele. Lá no Que Bazar eu fiquei 2 anos, depois disso eu fui chamado para ir para uma agência, né, e era meu sonho ir para uma grande agência de marketing promocional, era uma agência que tinha, sei lá, 150 funcionários, isso em 2006, 2007, e era o meu grande sonho. Eu fiquei lá 1 ano e pouco, mas quando eu já bati 3 meses, eu já caí em arrependimento profundo e falei, o que eu faço aqui? Eu estava assim, sem tesão nenhum de trabalhar, né, e decidido que essa seria a minha última experiência em agência. Mas eu não queria sair com pouco tempo de agência, por ter ficado 3 meses, mesmo estando desgostoso. Eu falei, eu vou aguentar um pouco aqui, pelo menos 1 ano, só para que no meu currículo não fique uma coisa tão pequena, né? E também eu não desista em tão pouco tempo. Então eu fiquei 1 ano e pouco, quando de repente veio uma proposta para eu voltar para o mundo da música eletrônica. Veio uma proposta do Grupo Sirena para eu ser o gerente comercial lá. E aí eu não pensei 2 vezes e me mandei. Fui para o Grupo Sirena. O Grupo Sirena, na época, tinha a Casa Sirena, obviamente, em Maresias, tinha as Casas Pachá, em São Paulo e Florianópolis, tinha a Casa Pizza, em São Paulo, tinha um clube em Maresias também chamado Moroco, né, e estava abrindo uma Pachá em Búzios. E aí eles tinham uma in-house lá dentro que chamava Indústria de Entretenimento. E aí eu fiquei nessa in-house. No primeiro ano eu performei que nem louco. Pô, eu vendi pra cacete lá, porque naquela época pouco existia mídia social, era o Orkut ali crescendo, mas assim, não tinha muito essa cultura da divulgação em mídia social. Então, as empresas colocavam muito dinheiro no presencial. E aí, pô, eu tendo Pachá, Sirena, Casa Pizza, Moroco, tirando jogos universitários, as empresas que quisessem falar com o jovem de 18 anos de alto poder aquisitivo tinham que falar comigo. Né? Então, assim, eu vendi pra caramba. Eu vendi tanto que em 1 ano e meio de empresa os caras me chamaram para ser sócio lá. Né? E aí me colocaram como o head dessa in-house que eles tinham, que era a indústria de entretenimento. Foi um período interessante e importante para mim. Eu aceitei, né, ser sócio, mas quando passou 6 meses que eu já estava de sócio, né, e eram vários sócios, cada casa tinha uma combinação diferente de sócio, puta, os sócios se pegaram roubando lá entre eles e assim, virou um banzé ali dentro, né? E aí se separou e tal, um acusando o outro ali, separou geral. E aí a indústria de entretenimento fez um spin-off, ela foi para o mercado, né? E quando ela foi para o mercado, tinha algumas possibilidades. Entre elas tinha pegar a representação da marca Creamfields, que era um festival de música eletrônica em Londres, e tinha pegar a representação da marca Pachá como master franquia no Brasil. E aí a gente, quando fez esse spin-off, eles de fato me chamaram para ter uma participação maior dentro da indústria de entretenimento, né? 2 sócios só que estavam saindo e iam ficar com a indústria de entretenimento, me chamaram para curtir com eles essa jornada, e eu falei assim, olha, eu topo, mas assim, hoje vocês não têm nada. Ah, não, mas a gente está indo para Londres para conversar com o pessoal do Creamfields, e depois a gente vai para a Espanha para conversar com a Pachá. Eu falei, bom, legal, deixa eu ver o business plan. E eles falaram, que business plan? A gente não tem business plan. E aí eu falei, bom, deixa eu ajudar vocês a montar o business plan e eu vou com vocês. E aí eu ajudei eles a montar o business plan, fomos para Londres, tivemos uma ótima reunião com o Creamfields, fomos para a Espanha, tivemos uma ótima reunião com a Pachá. E a nossa ideia era, vamos dar 2 tacadas para pegar uma, né? E aí Deus foi muito bom com a gente acabou pegando as 2, né? Os 2 aceitaram fechar com a gente abriu a indústria de entretenimento spin-off, né? Desconectada das casas. A única exigência que a Espanha fez para a gente na época é que nós saíssemos da operação dos clubes Pachá para que a gente pudesse ser o franqueador, né, no Brasil, o representante da marca no Brasil. E aí a gente começou também a explorar a sociedade em bares.
Então, eles já tinham alguns bares, eu fui entrando através da indústria de entretenimento na sociedade. Então, era o Rei Castro, o The Sailor na Faria Lima, o Jet Lag e tal. E aí foi aí que eu tive uma das primeiras lições de vida sobre bares, que eu aprendi que bar são duas felicidades, né? Uma quando inaugura e outra quando você vende a sua participação. Né? É problema pra cacete, principalmente trabalhista, pouco dinheiro e muita diversão. Né? Então, gera negócios também dentro com um bar, você convidando clientes e tudo, gera negócios. Mas aí a gente ficou na indústria praticamente de 2009, 2010 até 2015, 2016, né? Em 2013 nós quebramos de novo, tá? Foi a minha segunda ou terceira grande faculdade da vida, quando nós quebramos pela terceira vez. Mas aí o legal dessa parte é que eu fiquei na empresa, né? A gente reestruturou a empresa e na hora que voltou a respirar e andar com as próprias pernas, eu chamei meu sócio e falei, agora que a gente deu uma recuperada, eu quero sair. E aí os caras falaram assim, como assim quer sair? Você tá louco? Né? E aí eu falei, bom, quero sair, não quero mais ser sócio de vocês. Eles até na época falaram, você vai para concorrência? Falei, cara, eu nesse momento vou ver sessão da tarde em casa. Eu não vou para concorrência nenhuma. Eu quero não fazer nada, não pensar em nada, eu vou para minha casa, vou repensar o que eu vou fazer do futuro. E aí eu saí, né, fui fazer um pouco de carreira solo, entrei em eventos pequenos como sócio, né, mas tocando um modelo de vida muito parecido com o que a gente está tocando hoje na pandemia. Home office. Em casa, fazendo home office, tocando 3 eventos que eu peguei para tocar. Um era o The Look of the Years, que era um concurso de modelos, né, onde eu fiz uma sociedade com a Joy, que era uma agência de modelo, e ela tinha o concurso parado, engavetado, então a gente combinou que eu teria 50% do concurso, do resultado operacional que pudesse dar nos primeiros 3 anos, sem ser sócio da marca, e eu topei. O outro tinha um evento que era o Rio Music Conference, que era uma conferência de música eletrônica no Rio, trazer a edição de São Paulo e movimentar a edição de São Paulo, e eu topei. E um terceiro evento que acabou não saindo do papel, que era um evento mundial de pôquer para trazer para o Brasil. Mas quando eu estava no meio dessa jornada, né? E aí eu tocando com home office, eu tenho uns amigos, eu fui fazer uma viagem para a Europa de 60 dias, né? Com os amigos, a gente foi para jogar bola e foi com 30 casais, mas 20 solteiros, então imagina a bagunça, a gente passou em vários países da Europa por algum tempo, né? A gente jogou bola na Holanda, na Itália e na Alemanha, e a gente foi para outros países também, eu fui para a Bélgica, fui para Portugal, fui para a Espanha, foi 60 dias, e quando eu estava lá na Europa, o Juliano Lissoni, que na época quando eu conheci ele era o presidente da RBS, né, ou o diretor de eventos da RBS, e na época que a gente estava com o Creamfields na indústria de entretenimento, a RBS lançou uma agência de eventos chamada GEL, em parceria com a Globo, que depois não deu certo e eles fecharam essa empresa. Mas a GEL estava comprando no mercado várias empresas e eles negociaram com a gente, né, para comprar a indústria de entretenimento, acabou não dando certo. Né, e acabou não dando certo muito por conta dos meus sócios. Mas o Juliano pegou uma amizade comigo e a gente manteve contato e falou, não deu certo dessa vez, vamos pensar o que poderia ser diferente. E o Juliano era o presidente do MCI no Brasil. E aí o Juliano me falou, porra, Tonico, o diretor-geral da Campus Party aqui no Brasil pediu demissão, o cara está com uns problemas pessoais, aí deu um burnout nele, e eu preciso que você assuma. Eu falei, pô, Juliano, estou na Europa, volto daqui a 30 dias, não tem como agora, não dá. Ele falou, cara, 30 dias eu seguro a onda, quando você voltar você me liga, que dia você volta? Eu falei, volto dia tal. Tá bom, vamos falar quando você voltar, beleza. E eu desencanei, continuei minha viagem na Europa. Quando eu pisei no Brasil, eu lembro até hoje, estava no aeroporto, ele me ligou e falou, chegou? Eu falei, porra, mas caraca, você está contando os dias mesmo, né?
Daí ele falou, cara, chegou? Eu falei, tô no aeroporto, cara. Ele falou, pega um táxi e vem para cá, vamos conversar. Daí eu falei, cara, deixa eu ir para Caraca. casa. Não, não, vem para cá. Bom, o cara me ligou, falei para minha esposa, olha, vai você para casa, vou lá ver o que esse maluco quer, né? E aí eu fui no escritório dele, eu lembro que ele falou assim, cara, o negócio é o seguinte, tô com uma bucha, preciso de alguém que assuma a Campus Party, e eu preciso de alguém que tenha um espírito como o seu, que é resiliente, que é empreendedor, e eu preciso que você assuma. E eu falei para ele, tá, eu assumo desde que você me responda uma pergunta. Ele falou, o quê? Eu falei, que porra é Campus Party? Daí ele cagou de rir também e falou assim, Tonico, como assim você não sabe? Ele começou a me explicar, eu falei, eu fui na primeira edição, foi lá na Bienal, no Ibirapuera, pô, eu lembro disso e tal, pô, que legal, pô, nem sabia como estava o evento e tal. E aí ele me contou um pouco, tal, a gente foi, falei, tá bom, deixa eu ir para casa, pensar um pouco e te volto com algumas perguntas. Aí a gente teve mais 2 ou 3 semanas de negociação, né, porque eu voltava, o Juliano é negociante também, eu cheguei para ele, falei, eu lembro que eu cheguei no escritório dele e falei, Juliano, eu tenho aqui várias perguntas para você. Ele falou, cara, eu preciso que você vá rápido porque eu só tenho 15 minutos. Falei, sério? Fechei minhas coisas. Falei assim, então eu volto quando você tiver pelo menos 1 hora para mim. Em 15 minutos não vai resolver. Ele falou, não, 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 peraí, fica aí que eu vou desmarcar meus compromissos. Aí desmarcou, daí eu tinha 3 páginas de perguntas e tal. E aí a gente foi se alinhando e aí começou. Eu entrei na Campus Party. Eu entrei na Campus Party e pouco conhecia do projeto, né? E o projeto tinha uma deficiência muito grande, porque o Paco, que é o criador da Campus Party, ele sempre teve uma ligação muito grande com a comunidade, né? E aí, quando ele pivotou o modelo de negócio dele, ele decidiu franquear o negócio dele. E aí ele saiu, e ele deixou de vir para o Brasil, deixou de atender as comunidades como ele atendia antes. E aí ficou uma lacuna precisando de alguém para assumir essa questão com a comunidade. Aí eu comecei a me fantasiar para as aberturas da Campus Party, eu me fantasiava de alguns personagens geeks, como Harry Potter, Anakin, Bumblebee, sei lá, eu fiz ternos de R2D2, e a comunidade foi pegando uma identificação comigo, e por ser da organização eu comecei a responder a todo mundo nas redes sociais, né? E aí foi pegando uma relação bacana e eu construí, de fato, uma ligação muito legal com a comunidade. Bom, chegou a pandemia e a empresa que me representava, que eu trabalhava e representava, me mandou embora, mandou todo o meu time embora e cancelou o contrato com a Campus Party, né? O que a Campus Party de fora ficou muito puta. Eles me ligaram e falaram, porra, os caras, ao invés de me ligar, falar, olha, pintou pandemia e tudo mais, vamos renegociar o contrato. Não, os caras simplesmente mandaram um advogado mandar uma notificação dizendo que estava tudo em suspenso. E a relação que já não vinha lá muito boa, desandou de vez, né? E aí o Paco me fez um convite que era para ajudá-lo, né, na Campus Party Digital que ele faria em 2020, como uma espécie de um COO global, né, para colocar isso de pé. E eu falei, Paco, vamos fazer o seguinte, te ajudo no que você precisar, porque eu tenho um carinho pela marca, eu gosto da marca, mas eu não quero hoje assumir um compromisso de ser o COO global da marca. Eu quero voltar a empreender. Mas nós estamos eu estava em, sei lá, abril, maio de 2020, início de uma pandemia, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer e eu quero pensar o que vai acontecer nos próximos meses. Foi aí que ele fez a sugestão e falou, por que você não compra a marca em Portugal? Portugal está livre. E eu falei, opa, Portugal, interessante. E eu comprei a marca em Portugal, juntei com um sócio local também, e fizemos a Campus Party Digital em 2020, eu fiz por Portugal. E o Instituto Campus Party, né, fez aqui no Brasil, né? E o Instituto que detém a marca no Brasil, que é o que detém os conteúdos, né?
E aí Portugal foi muito bem, foi super legal, né? E aí, entre 32 países, Portugal ficou com a quinta maior audiência, né, em 2020. Aí o Paco me ligou e falou, Nossa, porra, Tony, curioso porque é pequeno, né? pequeno, mas assim, era eu que estava lá, né? E assim, eu acho que hoje no mundo, tirando os dois sócios que ainda estão na operação, né, da, da marca global, Paco e Francesco, eu sou o que detém mais conhecimento sobre o histórico de Campus Party. Né? Então, isso me ajudou muito, né, em como fazer o trabalho em Portugal. Eu tentei primeiro fazer as conexões com as universidades, isso nos ajudou a trazer conteúdo, divulgar o evento. Então, eu trouxe alguns embaixadores, eu elegi 30 embaixadores em Portugal, né, pessoas que poderiam nos ajudar, além de ser palestrantes, ajudar a divulgar, trazer outros palestrantes. E você mora aí, Henrique, sabe que português é um pouco desconfiado, né? Então, e é um país um pouco, com todo o respeito que eu tenho por Portugal, um pouco provinciano, né? Sim. Então, precisava ter essas pessoas locais. E foi super legal, a estratégia deu super certo e a nossa edição foi sensacional. E aí o Paco me convidou e falou, Tonico, por que você não assume o Brasil? Eu falei, cara, porque o Brasil, o buraco é mais embaixo e eu não tenho esse caixa todo para me comprometer e tal. E ele falou, pô, tá de fato azedando com a MCI, a gente já está ali negociando o distrato social. Você não quer achar um parceiro local para isso? E eu, pô, legal, vamos lá. E aí, assim, juntou um pouco da fome com a vontade de comer, porque o Gouveia me ligou, né, o Marcos Gouveia, e falou, Tonico, fiquei sabendo que você saiu da MCI, está fazendo alguns eventos digitais. A Gouveia, que sempre foi a Gouveia de Souza Marketing and Distribution, se transformou na Gouveia Ecosystem, ecossistema de negócio, onde hoje eles tinham 17 empresas, né, ou 16 empresas na época, hoje já são 19, na época quase um ano e pouco atrás, agora já são 19, e a gente está rejuvenescendo a marca e gostaríamos de te trazer para o ecossistema, não sei ainda em que modelo, mas gostaríamos de te trazer para nos ajudarmos a rejuvenescer a marca. E aí eu falei, olha, não tenho interesse de trabalhar como executivo propriamente, mas tenho interesse de ser seu sócio, e já que você quer rejuvenescer a marca, eu tenho uma grande ideia, que é a Campus Party. A MCI está rompendo o contrato com a holding, ou rompeu o contrato com a holding, e eu posso trazer para a Gouveia. E o Marcos falou, pô, tenho total interesse. Eu desenvolvi um business plan, apresentei para eles, apresentei para o Global gostou, marcamos uma reunião entre o Global e o Marcos, todos gostaram de todos, e cá estamos nós nessa nova, nesse novo momento, onde o Marcos falou, Tonico, eu topo assumir desde que você fique como CEO e sócio. Né? E aí a gente entrou nessa jornada, e aí tinha, dentro de eventos da Gouveia, tinha isso, tinha a Gouveia Experience. E aí o CEO da Gouveia Experience saiu, né, da Gouveia, foi trabalhar em outra empresa, e aí ficou sem um CEO que o Marcos, como presidente da holding, assumiu interinamente como CEO da Gouveia. E aí a gente, depois de um tempo, começou a conversar quando surgiu a oportunidade que ele me colocou para assumir esse conglomerado de eventos todo da Gouveia. Além da Campus Party, ter uma sinergia de times, de equipe, para que a gente também, para que o mesmo time cuidasse de Campus Party e de Latam Retail Show, viagens para a NRF em Nova York, as missões internacionais para a China, Israel, Dubai, etc., e eventuais outros eventos proprietários que a gente pudesse trazer para dentro do ecossistema. E aí eu aceitei, estamos ainda nesse período de transição, né, do Marcos para mim, que vai até janeiro, né, por conta da NRF, mas hoje já trabalhando com equipe muito mais
sincronizada para todos esses eventos. Eu não sei se eu resumi muito, tá, Henrique? Acho que eu fui até bem longo aí em toda essa carreira aí, pô. Tudo bem. Desculpa se eu me alonguei demais, tá? Nada, tranquilo. A trajetória é sensacional. Eu anotei aqui várias coisas para a gente voltar. Parabéns, inclusive, né, pelas conquistas, porque estão bem recentes e eu acho que ainda tem muita coisa por vir. Mas vamos lá. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui que eu fiquei curioso. A primeira é em relação ao Tito Passos, né? Eu marquei aqui que você falou sobre ele, falou do tanto que ele te ensinou, né? E eu queria entender, assim, por que você aprendeu tanto com ele? O que ele tinha de especial em comparação com outros chefes que você teve, outros relacionamentos de trabalho que você teve? Olha, se eu falar que teve uma coisa em si, era o dia a dia, sabe? Era o dia a dia. O Tito era um cara que ele tinha uma empresa pequena, o Quebazar era uma empresa pequena, nós éramos em 12 pessoas, 10 pessoas dentro da empresa. Bem familiar, né? O filho trabalhava, a filha trabalhava, a esposa trabalhava, né? Mas assim como era familiar, ele tratava todo mundo como família, né? Ele tratava, a forma de relação era bem família. Eu lembro que a gente fazia os eventos, né? E a gente foi no Quebazar e acho que o primeiro grande ensinamento a gente teve junto, tanto eu quanto ele, né, que era a questão da acessibilidade. Né? A Mara Gabrilli foi no evento e fechou o nosso evento, né, porque a gente não tinha rampa de deficientes. Né? E aí a gente teve que colocar em todas as lojas. E o evento que ficava 40 dias aberto no Jockey, ficou 3 dias fechado. Mas assim, eu trabalhando para ele ali no Quebazar, eu fechei muito patrocínio ali para o Quebazar, porque eu vi ali uma possibilidade. O Quebazar era a antiga Miami, né? Quando o Quebazar acontecia, quando eu estive lá trabalhando em 2006, 2007, as pessoas não viajavam com tanta frequência para fora do Brasil. Né? Então, o Quebazar era a oportunidade de comprar roupas de marca, né, por um baixo custo. E aí, eu lembro que no Natal, o Tito me chamou na casa dele, falou, passa aqui fazer um brinde. E aí ele me deu, que no podcast as pessoas não vão ver, mas você está vendo aqui essa escultura que está aqui atrás, né? Que é um guerreiro chinês esculpido em carvão, né? E ele falou, olha, eu mandei importar isso para você, eu queria te dar porque você é o meu guerreiro aqui. Né? Isso, cara, teve um simbolismo muito, muito forte para mim. Só que assim, era uma estrutura pequena, era um evento, a gente trabalhava para eventos, eram 2 eventos por ano, né? E a gente trabalhava com muito prazo. Então, assim, era uma metodologia de trabalho muito gostosa, né? Então, eu lembro de diversas vezes assim, o Tito vindo para mim e falando, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo, sei lá, proposta para a marca X. Quando que você tem que entregar isso? Eu falei assim, fiquei de entregar para eles hoje. Tonico, entrega amanhã, vai, cara. Não vai mudar nada entregar hoje ou amanhã. Vamos descer e tomar uma cerveja, vai. Tá calor pra cacete, eu quero tomar uma gelada. Vamos bater papo, vai. E a gente descia e ficava conversando de diversas coisas do evento, em como melhorar e tal, e tomando cerveja. Assim, eram pequenas coisas que ele fazia no dia a dia que de fato o credenciaram como um grande chefe. Ele tinha um sítio, ele me convidava ele convidava todo mundo que trabalhava no escritório para ir para o sítio dele. E quando chegava lá no sítio dele, ele falava assim, olha, de segunda a sexta vocês me servem pra caralho. Agora quem vai servir vocês sou eu. E ele não deixava a gente levantar, ele ficava trazendo cerveja, enchendo o copo de cerveja, fazendo churrasco, servindo a todo mundo. E ele convidava todo mundo, desde a faxineira do escritório até o CFO. Né? Então, assim, foi um ensinamento, um cara único que eu conheci, sabe? E o Tutinha da Jovem Pan, ele era sócio do projeto, né? E o Tutinha, não sei se você sabe, o Tutinha tem uma fama de louco, né? De malucão, né? De mandar embora nego no corredor sem motivo, né? E uma vez até o Tutinha falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou chegando de um cliente. Não, mas chegando de um cliente, você já devia ter em outro cliente. Está bem metido, fora. Eu, porra, que loucura. Eu fui falar com o Tito, Tito mandou embora. Manda o Tutinha se fuder, quem manda aqui sou eu. Você não vai embora porra nenhuma, você vai ficar aqui. Daí no dia seguinte, Tutinha, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei, o Tito mandou você se fuder e falou quem manda aqui é ele. Ele olhou pra mim e falou, Tito é foda, né? Beleza, fica aí. Então, assim, umas situações assim que, cara, foi um aprendizado até para eu ter uma
uma inteligência emocional mais equilibrada. Então, assim, o Tito foram várias coisas do dia a dia que ele foi me ensinando, negociação e tudo mais, que, puta, é um cara que vai deixar saudades, não só em mim, mas em muita gente. É. Bom, não conheci, mas já considero pacas, porque, assim, que histórias, né? Acho que hoje a gente tem esse momento, né, de vida onde está todo mundo meio saturado, ansioso, com, enfim, trabalho o tempo inteiro, e aí a gente entra no que o Byung-Chul Han, né, o filósofo lá sul-coreano, fala esse momento da performance, né, onde a gente tem que performar, a gente tem essa cobrança aí com a gente mesmo de performar o tempo inteiro, e você vê uma pessoa que está ali, que pega uma pessoa que trabalha para ele, que está trabalhando, está fazendo o trabalho, e fala assim, não, não vai morrer você enviar isso amanhã, não vai fazer diferença nenhuma, e tirar ali daquele momento para curtir com ele, assim, não tem... É impensável, né, quase, se parar para pensar hoje em dia, assim, mas compensação, isso que você falou, né, a conexão que cria, né, e que tira um pouco também até desse peso que tem de você ser chefe, de você ser a pessoa que tá acima e tudo mais, e coloca vocês ali no mesmo patamar, né, e tira também um pouco do peso, de, tipo, não, tem que botar isso aqui toda hora, tem que botar para frente, botar para frente, botar para frente, e deixa o trabalho mais leve, né, e quando o trabalho é mais leve, eu acho que é bem mais fácil de trabalhar, né, me parece, pelo menos. Tem que ter algum momento que fale, calma. Exatamente. Boa. E sensacional também a história dele servindo a galera no sítio, porque eu fiquei quase emocionado aqui, porque as pessoas hoje têm uma pretensão, né, tipo, um ego tão grande e se acham tanta coisa. E no final das contas, o meu trabalho, o seu trabalho é quase que esse, né? A gente tem que servir as pessoas, a gente tá para desencaralar as coisas que estão acontecendo, tem que fazer as coisas andarem. E a gente faz pelos outros, por quem está trabalhando. Então, assim, entender isso desde cedo, eu imagino que tenha sido um diferencial para você, né? Assim, porque é isso. As pessoas têm uma. A gente estava falando até um pouco antes de começar a gravar, né? As pessoas acham que o CEO é o cargo mais legal, mais divertido. E é o mais, assim, não sei se é o mais difícil, não vou falar que é o mais difícil, porque, enfim, tem muitos empregos que são complexos, são difíceis, mas a visão que as pessoas têm é completamente errada, né? Elas acham que é um cargo onde você é o dono, onde você manda, onde você faz, e no final das contas, o que eu mais faço aqui é servir a galera. Sim. Sensacional. Total. Boa. E aí você contou também na sua trajetória esses momentos em que você quebrou, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, talvez, como que foi a sensação, talvez da vez que você quebrou que foi a mais difícil. Vamos pensar assim, nesse sentido. Olha, acho que a mais difícil é difícil de falar. E a primeira, na época, o meu sócio foi o cara que me trouxe a palavra. E aí, eu estava em casa meio depressivo e o Daniel veio para mim e falou assim: sócio, a gente vai ser sócio nos momentos bons e ruins. E, cara, esse é um momento ruim. Mas, assim, ficar aí depressivo não vai mudar nada. O que ele me falou foi simples e objetivo, tá? Não teve nenhum texto de muita sabedoria, né? Ele falou, cara, vamos olhar pelo lado bom. Quem foi, amou. Tá todo mundo falando bem pra cacete. A gente deve um monte de fornecedor. Você tem dinheiro sobrando para pagar esses caras? Falei, eu não. Ele falou, eu também não. Ele falou, talvez a sua família tenha, né? Falou para mim. Ele falou, mas, cara, você vai pedir para sua família? Eu falei, nem fudendo. Daí ele falou, então, cara, vamos negociar com os fornecedores. E aí a gente foi negociar com os fornecedores de peito aberto, falando assim, olha, devemos. Você tem duas opções aqui. A primeira é, não vou mais trabalhar com esses filha da puta que não me pagaram. E a segunda é, vou abrir um crédito para eles aqui e esses caras vão fazer mais eventos e vão me pagar com esses eventos. Você escolhe. E falamos isso para vários fornecedores. A maioria topou abrir mais crédito para a gente e embarcar com a gente em evento para pagar o evento. Teve um ou outro que falou, não, para mim já deu.
E aí a gente conseguiu com isso ir fazendo evento e ir pagando as dívidas. E aí foi pedalando dívida, parcelando. E aí foi que eu aprendi pela primeira vez na marra que as dívidas não precisam ser pagas de uma vez. Elas podem ser parceladas, né? E você vai, de fato, trabalhando com rentabilidades para que você possa pagar isso. Então, e que dívidas sempre vão ter. Toda empresa tem dívida, né? Então, acho que isso a faculdade pouco ensina, sabe? Ou se ensina, ensina muito na teoria. Quem ensina mesmo na prática é o dia a dia. Por isso que eu digo que todas as vezes que eu quebrei, foi uma grande faculdade de administração que eu fiz, entendeu? Então, eu diria que a primeira já trouxe esse ensinamento. A última, putz, a última foi estranha, porque a última eu achava que eu nasci para música eletrônica e que eu não ia ter muito sucesso em outro mercado que não fosse a música eletrônica, porque eu já estava muito conhecido no mercado por isso. E eu começava a ver a música eletrônica dando uma, uma, uma decrescida de faturamento no mercado e eu estava vendo aquilo com muita preocupação. Então, eu acho que eu consegui recuperar e depois ainda sair no momento certo, né? Num momento que escolher trabalhar com outra coisa. E aí, quando veio a Campus Party, acho que foi muito legal, porque a Campus Party hoje é uma possibilidade de trabalhar com um evento com propósito, né? Porque você trabalha incluindo pessoas de baixo poder aquisitivo dentro de um ambiente de inovação, tecnologia, empreendedorismo. Então, hoje eu trabalho com um evento com um propósito social muito grande. Então, isso dá uma satisfação muito legal. Boa. Esse o ensinamento, apesar de simples, acho que esses ensinamentos simples são os mais eficazes no final das contas. É um pouco da filosofia estoica, quase, né? Assim, é ação no final das contas. Ficar parado ali remoendo não vai adiantar nada. A única coisa que vai fazer você sair disso aqui é você fazer alguma coisa, né? Com certeza. Não, assim, até hoje eu tenho uma relação maravilhosa com todos os fornecedores. Todos os fornecedores. Pô, durante a pandemia, eu atendi o pessoal da limpeza e da segurança a cada 15 dias no telefone. Os caras me ligavam. No final, os caras estavam me ligando para bater papo. Porque no começo eles falavam, pô, você que está aí, você que tem contatos com o governo, com a prefeitura, você tem alguma notícia diferente do que a gente sabe aqui? Eu falo, gente, estamos no meio de uma pandemia. Não existe notícia diferente. Não existe notícia de bastidor. Sim. Estamos todo mundo fudido, né? E vamos ter que esperar para retomar. Então, assim, foi um período muito emotivo mesmo. Sim. Você está, assim, somando todos esses períodos de experiência na Campus Party, você está há quantos anos já? Na Campus Party, desde setembro de 2015. Então, Vou botar aí quase 6 anos aí. Quase 6 anos, né? 6 anos e pouco. Eu imagino que você tenha observado movimentos e tendências e, enfim, mudanças de comportamento muito grande, né? Porque como a Campus Party está sempre falando de tecnologia, falando assim, de todas as coisas que estão para acontecer, né? Trazendo essas novidades, enfim. Eu queria que você me falasse um pouco assim das principais mudanças de comportamento que você viu, talvez até fazendo uma conexão com tecnologia, sabe? Como você vê essas mudanças que a gente está passando, que a gente está sofrendo, ou enfim, vivenciando, vamos colocar assim, nesses últimos 6 anos que foram bem significativas, né? Especialmente depois com a pandemia que veio aqui para acelerar muita coisa, acelerar inclusive talvez a gente para perceber que a tecnologia não é tudo que a gente estava sonhando, só ela, né? Sim. Eu acho que tem aquele termo que diz que é o Zeitgeist, né? Que é a mudança de comportamento que a gente está passando, né? Neste momento. E assim, eu quando trabalhava com música eletrônica lá atrás, o jovem ele não se preocupava em ter um corpo todo sarado, ele não se preocupava em ficar pegando sol, não se preocupava com saúde, não se preocupava com esporte, era sexo, drogas e rock and roll, de fato, né?
né? E hoje, o jovem, ele se preocupa com uma boa alimentação, ele não quer saber de drogas, não quer saber de álcool, ele quer cuidar do corpo, ele quer cuidar da saúde, ele quer se divertir de uma maneira diferente, né? O geek do passado, ele era aquele cara que sentava na primeira carteira da escola e sofria bullying, né? E detinha o conhecimento. O geek de hoje, o nerd, ele continua detendo o conhecimento, mas ele tem tatuagem, ele surfa, ele tem namorado ou namorada, tanto faz, ele inverte, ele ou ela, ou eles inverte isso, né? Ele é líder de comunidade, ele é influenciador, né? Esse é o geek, o nerd de hoje em dia, né? Mudou muito. Né? E ele continua detendo o conhecimento. E é uma geração muito mais inclusiva, muito mais respeitosa, livres de preconceito. Né? É uma geração que quer incluir a todos. Né? Goste a gente ou não, disse todos, eles ou não, é a geração que vai tratar a linguagem do neutro, né? Que vai ser mais inclusivo, que vai ser mais sustentável, que vai trabalhar diferentemente da nossa geração. Né? A minha geração, para ir num show, eu tinha que estar presente no show do Rolling Stones e para ver. Né? Depois teve a geração que começou a ir no show do Rolling Stones e fazer selfie, né, no show do Rolling Stones. Né? Só vale ir no show se eu tirar uma selfie com o palco ao fundo. E agora está chegando uma geração que ainda está com uns 12, 13 anos, que assiste o Travis Scott dentro do Fortnite. E ela diz que foi no show do Travis Scott. Não é que ela fala, tive uma experiência de realidade virtual no show do Travis Scott. Não, ela foi no show do Travis Scott. Onde? Foi no Fortnite. Então, são mudanças de comportamento, de tecnologia que a gente já está vivenciando e que, assim, mas eu não concordo. Ninguém está perguntando se você concorda ou não. É a nova geração, entendeu? Mas eu não acho que ela... Tem um palestrante na Campus, que é o Dado Schneider, que ele fez outro dia um comparativo muito legal, né? Desculpa se eu me estender aqui, tá aí. Ele falou assim, imaginem na década de 60, um senhor de 60 anos saindo de casa na Inglaterra, de terninho, todo engomadinho, e passa por ele um cara com cabelo bagunçado, gritando e dizendo, eu não me satisfaço com garotos ou garotas, né? Isso não me satisfaz, né? Esse cara que está gritando isso se chamava Mick Jagger e ele cantava I Can Get No Satisfaction e passando por esse velhinho. Imagina a percepção desse velhinho. Sim. Sabe quem é esse velhinho? Esse velhinho é você que é contra o Pablo Vittar hoje em dia. Se você não gosta do Pablo Vittar, você é esse velhinho de 1960. Porque essa nova juventude gosta de Pablo Vittar, goste de você ou não. Então, esteja aberto para o novo. Sim. Porque o Pablo Vittar daqui a uns anos vai ter a mesma relevância no Brasil que o Mick Jagger teve no mundo. Se abra para o novo. No mundo, né? Porque assim, do jeito que os artistas brasileiros estão também aos voos aí. Olha a Anitta, o trabalho que ela está fazendo, que maravilhoso. Né? Mas eu não gosto de Anitta. Foda-se que você não gosta de Anitta, querido. Ninguém quer saber se você gosta, não. Olha o trabalho dela, que lindo. Sim. Olha que maravilhoso que ela está fazendo. Né? E é uma baita artista, aquela música Garota de Ipanema, que ela refez esse remix, até para ser reconhecido mundialmente, para ter esse impacto mundialmente. Assim, acho que a gente tem que estar aberto ao novo, e aberto às novas possibilidades. Não tem que ficar, eu gosto. Não, vamos entender como essa nova juventude pensa e o que eles querem, porque é a nova geração que está chegando. Sim. Né? Essa comparação que o Dado Schneider fez, o que você trouxe aqui, eu acho sensacional, porque é isso, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar que elas fizeram essa revolução no tempo delas e de dar liberdade das pessoas fazerem a revolução delas, né? Talvez até o fato de existir resistência seja o motivo pelo qual essas coisas ganham mais força até. Porque talvez se todo mundo fosse assim, não, beleza, tá na vez deles, e eles falam assim, sem graça, não tem desafio. Mas
é sensacional, assim, eu vejo... teve duas coisas que você falou, bateram com duas experiências que eu tive, que foram o seguinte, minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, e de fato, assim, cara, a forma como ela enxerga o mundo, inclusive, para eu conseguir hoje ter meu trabalho up to date, eu preciso estar olhando para ela. Eu trabalho com rede social, eu trabalho com marketing, enfim, comunicação, que no final das contas é cultura também, e eu preciso entender o que ela tá fazendo. Eu falo que eu perdi a oportunidade de ser a primeira agência a falar de TikTok porque eu não dei atenção pro que ela estava consumindo. Antes de ser TikTok, era música. E então, assim, eu podia estar olhando disso aí, eu podia ser a primeira agência a falar de TikTok no Brasil ou no mundo, quiçá, se eu tivesse simplesmente olhado para ela, olhado porque ela estava se divertindo, como que ela estava consumindo, né? É, então, de fato, e é uma geração completamente nova, assim. Ela fala muito sobre isso, sobre diversidade, sobre as pessoas serem quem elas são, enfim, de gostar do que gostar. Enfim, minha mãe, a avó, fica desesperada porque ela também é muito aberta, ela fala tudo. Então, a avó fica assim: ai meu Deus do céu, ela fala essas coisas, eu fico maluco. Mas também não repreende, o que eu acho ótimo. Acho que a minha mãe está fazendo um trabalho excelente, inclusive. Parabéns, mãe. Em não ficar também querendo reprimir nada ou tipo, falar que isso é errado ou certo. Ela simplesmente ouve e aceita. A neta dela, enfim, acho sensacional. Acho muito bonito, inclusive, isso, cara. Amor de verdade, eu acho, né? Ela aprendeu bastante. E tem uma outra experiência minha, que foi há pouco tempo. Eu estava no Brasil e eu tenho uma curiosidade que eu só fumo no Brasil, cigarro, né? Na verdade, assim, eu quase não fumo, mas quando eu tô no Brasil eu tenho vontade de fumar, porque enfim, os amigos fumam, essas coisas. Na verdade, as amigas da minha esposa fumam, e eu acabei começando, voltando a fumar por causa delas. E aí eu tava no Brasil, e estavam os amigos da minha cunhada, né, que é a irmã mais nova da minha esposa. E a gente tava lá numa casa de praia, e tava todo mundo já chapado, enfim, todo mundo bêbado, eles com baseados nas ideias também, enfim, né, tipo essa coisa. E eu peguei o meu cigarro, acendi, e um dos amigos dela, que tava chapado de maconha e álcool, olhou pra mim e falou assim: tanto jeito de se estragar, você vai fazer isso? Cara, e foi muito engraçado, porque, de fato, assim, até faz sentido, né, a colocação dele, porque o cigarro não tá me dando onda nenhuma, né? Então, assim, se for pra se estragar, pelo menos, sei lá, bebe o negócio aí, fuma o negócio, faz uma outra coisa, consome alguma coisa que vai te dar pelo menos um buzz diferente, né, do que só o cigarro. E Total, aí total. é curioso, assim, né? E é curioso você ver como é que de fato, essas pessoas estão mais preocupadas com saúde, apesar de nesse período, nesse momento, as pessoas estarem enlouquecidas, porque era um momento de celebração, mas de fato, assim, tem uma preocupação muito maior com saúde, com bem-estar, com prática de esporte, enfim, e várias outras coisas, né? Assim, que a gente de fato não se preocupava, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, eu aos meus 44 anos, faço esporte todos os dias, me tornei vegano, né? Olha, E me preocupo muito mais com a saúde do que quando eu era jovem. Mas eu vejo que a juventude hoje se preocupa com a saúde também, sim, né? Não é uma coisa da idade, é uma coisa dos sim, tempos, né? Eu, para me manter atualizado, eu gosto muito de analisar comportamentos. Tem duas indústrias que eu gosto muito. Uma da qual eu vim, que é a indústria da música. Então, eu acho que quando eu frequento festivais de música, eu posso analisar comportamentos e ver tendências que acho que são importantes. A própria Campus Party eu consigo ver tendências tecnológicas, mas quando eu vou num Rock in Rio, quando eu vou num Lollapalooza, quando eu vou num festival desse, de fato, de música, você pode ver tendências comportamentais de lifestyle e tendências mesmo de arte, que esses festivais ajudam a explorar. E tem um outro mercado que eu gosto muito também de explorar, é o mercado pornográfico. Tá? Que eu acho que é um mercado que traz muita tendência, né? Enquanto alguns mercados aqui começaram a falar de streaming, há quanto tempo o mercado pornográfico já não fala de streaming? Né? Então, se a gente souber tirar o proveito sobre esses mercados também e trazer essas tendências, né? Acho que são muito importantes. Acho que a pandemia de fato acelerou, né? Todo mundo fala isso, acelerou a revolução digital. Eu costumo até dizer que
em 21 meses, a gente andou 21 anos e finalmente vamos entrar no século XXI. Né? Então, a gente está se desprendendo dos vícios do século XX. Né? Nem sempre, porque tem vários vícios do século XX, né? O precisa ir para o escritório. Pô, aqui na pandemia a gente descobriu por que precisamos ir para o escritório. Para ficar numa baia, pô, a gente faz encontros presenciais, uma vez a cada 15 dias. Sabe, a gente é muito mais produtivo trabalhando no home office. Ou vários. Eu preciso trabalhar 8, 12, 14, 16 horas por dia para ser alguém? Se eu trabalhar 2, 3 horas por dia e ser rentável igual, eu posso não ser considerado um vagabundo? Né? Eu posso não ser considerado um marginal? Né? Se eu trabalhar eu posso trabalhar de moletom e não ser ou eu preciso estar de blazer e sapatênis toda hora. Pô, sabe? Então, assim, a gente conseguiu se desvencilhar já de alguns vícios do século XX que são muito importantes. Parecem pequenos, mas são importantes. Sim, com certeza. Eu vou entrar aqui numa segunda fase do nosso bate-papo, em que tem algumas perguntas que eu costumo fazer para todos os convidados. A primeira delas você tem um hábito de ler? Como é que é você? Olha, eu não leio livros muito. Eu gosto muito de assistir filmes, tá? Gosto de podcasts. Leio livros audiobook. Gosto de escutar. Eu baixo e, quando eu viajo de avião, vou escutando. E gosto de meditar, fazer meditações guiadas. Né? Então, são as minhas formas de acalmar. Tirando isso, adoro correr e jogar futebol. Então, assim, quando eu corro na academia, eu boto ou um punk rock ou um psytrance, e aí é meu momento de extravasar mesmo. Saio calminho. Você teria... Vou pedir, então... Normalmente eu peço 3 indicações de livro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um mix. Vou pedir uma indicação de podcast, uma de um audiobook que você tenha escutado, e qualquer outra indicação que você queira aí, que vem à sua cabeça. Olha, eu tenho escutado uns podcasts, Henrique, de um cara que eu sou fã. Além de ser fã, ele é meu amigo, tá? E é um cara que eu me espelho muito nele, né? E já falei isso para ele, que meu sonho de vida é um dia eu chegar ao que ele é e ele dá risada, que é o Ivan Martinho. Ele é CEO da WSL hoje. Ele já foi CEO ele já foi COO e CEO da Trafic, né? Ele já foi CEO da Flix Media, vice-presidente de marketing da Fox no Brasil, e eu gosto muito dele. E ele tem hoje um podcast sobre patrocínios, né, que eu acho que é uma disciplina muito marginalizada no Brasil à toa. Não tem uma faculdade no Brasil que tenha disciplina de patrocínios. Olha que loucura. Uma dos requisitos mais importantes para qualquer modelo de negócio, que é a captação de recursos, não tem uma faculdade, um curso sequer, que tenha uma matéria de captação de patrocínio. E o Ivan é um dos maiores especialistas nesse mercado e eu gosto muito dos podcasts que ele faz sobre patrocínio. Eu já vou procurar, achei interessantíssimo. E só um ponto aqui, é que a coisa que eu sempre defendo, assim, né, em relação ao podcast, eu sou o maior defensor de podcast da história, assim, eu falo de podcast já há anos, as pessoas falam, cara, a graça desse tipo de formato, é lógico que a gente tinha YouTube, tinha várias outras coisas, mas por algum motivo, no podcast as pessoas têm essa coisa de fazer conteúdo sobre tudo. E assim, é um conteúdo que você pega, às vezes você pega qualquer CEO, fala assim, eu quero ouvir o CEO da Disney, eu quero entender o que ele faz quando ele acorda. Você vai encontrar um podcast onde ele fala a rotina matinal dele, sabe? Então, você consegue encontrar tanta coisa, tanta riqueza, cara, que eu acho assim, surreal quando as pessoas falam assim, não gosto de podcast. Cara, eu tenho a tendência a achar que, assim, se você conseguir ouvir podcast bem e fazer anotações, né, lógico, não só ficar ouvindo por ouvir, mas tirar alguma coisa dali, pode ser melhor do que livro.
dependendo de como você consome, porque é mais rápido e é mais resumido. O livro, as pessoas têm uma Ah, tendência a enrolar por causa do tamanho que tem que ter um livro, enfim, tem toda essa parte institucionalizada já há séculos, enfim, acaba deixando o livro uma coisa quase inacessível para as pessoas hoje em dia, né? Mas vamos lá, sim. voltando para as recomendações. Cara, livros, todos do Napoleon Hill. Eu Boa. gosto muito do Napoleon Hill, cara. E ele traz as histórias de vida de pessoas super bem-sucedidas, como Carnegie, é, Ford, mentes brilhantes, né? E aí ele tem aquele livro de, eu não lembro como é que chama, mas a entrevista com o diabo, ou conversa com o diabo, Alguma coisa assim. que é sensacional. Cara, todos os livros do Napoleon Hill eu adoro, né? E eu gosto muito de biografia. O Pense Grande também, dos três caras lá da 3G Capital, lá do, do Lehman, Sicupira e o Teles. Sim. Cara, também acho sensacional. Eu gosto muito desses livros de biografia, de história de vida das pessoas. Eu me amarro muito porque traz muito insight, né? Ver os problemas, como você falou, né? No começo, antes da gente gravar, não só, né? As histórias de sucesso. Pô, eu fui board member e presidente da NPI. A NPI é uma associação de meeting planners, né? De planejadores de eventos corporativos. Enquanto trabalhei lá no MCI. E eu fiz a MPI faz um evento anual chamado LAMEC, né, que a gente traz, né, algumas pessoas para conversar, né, e talks importantes sobre o mercado de eventos. Eu criei um talk que foi muito legal, deu um puta sucesso, né, foi em 2017 ou 2018, eu não lembro agora, onde eu trouxe o Ivan Martinho também, né, que eu já falei que eu sou fã, né? Eu trouxe a Mari Ribeiro e o Claudinho Rocha. Né? Qual era a ideia disso? Era só para falar de insucessos de eventos. Então, pô, todo mundo sabe falar de quando se deu bem, todo mundo sabe falar dos cases de sucesso. Sim. Mas e aí? E quando a gente deu com os burros na água? Como é que a gente fez com os problemas? Então, assim, eu trouxe o Ivan Martinho porque ele de CEO da Trafic, ele foi promovido a CEO da Trafic quando o J. Ávila foi preso, né? E aí ele estava fazendo Copa América no Chile, e aí todos os fornecedores começaram a desconfiar da Trafic, que iam tomar calote, com o J. Ávila preso em Miami, e ele tendo que pagar o hotel com cartão de crédito próprio lá no Chile para toda empresa. O fornecedor de LED do campo não queria entregar e ele tendo que pagar para o cara em dinheiro vivo, mas onde sacar dinheiro vivo no Chile para pagar para o cara. Então, assim, histórias sensacionais. A Mariana Ribeiro trouxe o Milkshake, né, o Festival do Milkshake, quando a Vanessa Camargo atrasou para entrar no palco, e aí ela entrou no palco e falou que a culpa de atrasar era da organização, que a organização era uma merda, e meteu o pau em todo mundo, e foi ela que atrasou no final. Então, porra, como que lidou com isso? E o Claudinho Rocha Miranda, porque ele era do Rio Music Conference, tinha a conferência e tinha o evento. E dentro do evento teve uma edição que o Eric Morillo, o DJ, estava tocando, 2 policiais federais saíram numa briga na pista, um sacou a arma e matou o outro, né, no meio da pista de dança. E, pô, acabou o evento. E no dia seguinte estava lotado, e no ano seguinte também estava lotado. Então, pô, como é que o cara fez para recuperar desse puta susto? E, pô, e até para você arrancar essa informação das pessoas no palco, não é fácil, sabe? As pessoas meio que travam na hora de falar um pouco sobre isso, não sabe até onde pode falar e tal. Então, assim, foi um talk bem legal e divertido de fazer. Sobre insucessos da vida. Sensacional, tem que rolar uma edição nova aí. Muito bom. Para você, o que é ser bem-sucedido? Cara, é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que bem-sucedido é você se gostar do que faz, não simplesmente fazer o que gosta, mas gostar do que faz, Pô, e você conseguir, com isso, viver o seu presente
feliz, né? Puta, eu amo o que eu faço na Campus Party e eu amo trabalhar com eventos. E olha que não me faltaram convites para abandonar esse mercado durante a pandemia e embarcar em outro mercado. Mas eu amo trabalhar com eventos. É a minha paixão e eu acho que é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu acho, a gente nunca sabe depois. Mas eu gosto de trabalhar com eventos para depois eu poder estar curtindo a minha família e esquecer o meu negócio e poder estar curtindo a minha família. Então eu acho que ser bem-sucedido é quando você consegue, de fato, viver o seu presente, viver o aqui e o agora, né? E não ficar nem na depressão do passado, nem na ansiedade do futuro. Acho que isso é ser bem-sucedido. Boa. Excelente resposta, gostei. Se você pudesse falar com o seu eu de 10, 15 anos atrás, do que você diria para ele ter mais calma? Bom, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, eu falaria para o meu eu ser mais calmo, ser menos preconceituoso e aceitar mais o novo. Eu demorei para isso. Eu já fui preconceituoso, eu já fui menos aberto ao novo, e isso você vai com a idade melhorando, né, e se educando para isso. Então, acho que seria, acho que a única. Já fui mais machista, já fui mais preconceituoso, já fui mais intolerante, né? Então acho que essa seria a única dica que eu daria para o meu eu de 10, 15 anos atrás. Falaria, calma, aceite mais o novo, se permita mais, tenha mais empatia pelo outro, porque é a única coisa que eu acho que talvez eu me arrependa do passado. O resto faz parte do amadurecimento e que bom que as coisas tomaram tal caminho, né? Depois eu tinha um sócio argentino que ele brincava, ele falava, todo mundo sabe ler o jornal de ontem, né? Depois que passou é fácil falar como lidar com aquela situação, né? Total. Então, acho que seria a única coisa que eu me moldaria mais no passado, que eu hoje em dia me arrependo. Perfeito. Bom, acho que é um ótimo lugar para a gente encerrar esse bate-papo. Tonico, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade aí, por compartilhar um pouco com a gente aqui a sua trajetória e os aprendizados. Foi um prazer, adorei toda a sua trajetória, inclusive, e as recomendações. Já estou aqui, já estou abrindo o Spotify aqui para ouvir, inclusive, o podcast sobre patrocínio, que eu estou bem curioso. Obrigado de verdade por tudo. Obrigado você, Henrique. Foi demais. Também adorei o bate-papo aí e prazer te conhecer, cara. Você é uma simpatia. Brigadão, cara. Valeu.